Bom dia! Hoje é sexta-feira, 27 de outubro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalie Nanini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje, como já é tradição às sextas-feiras, vamos falar principalmente dos assuntos que movimentam o setor portuário. Para o Agenda do Porto de hoje, eu recebo Angelino Caputo, diretor executivo da Abtra. Angelino, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Bom Dia Baixada conversando um pouquinho sobre o nosso porto. E também a consultora portuária Germane Robson. Germane, seja muito bem-vinda novamente ao nosso programa. Muito bom dia. Muito obrigada, Nathalie. É sempre um prazer estar por aqui. Angelino, como a Abtra busca garantir um ambiente favorável à prestação de serviço, inclusive quando a gente pensa em preços competitivos? Nathalie, é legal começar a conversa com essa questão do ambiente favorável. Só para relembrar aí para quem está assistindo a gente, o que é a Abtra, né? A Abtra é uma associação de terminais e recintos portuários alfandegados, ou seja, é um clube, né, de empresários que tenta tratar de uma forma coletiva, colegiada, dos interesses do setor. Isso em si já é o ambiente favorável de relacionamento. Já são quase 30 anos, né, Angelino? Agora são 27 anos, Na né? última quarta-feira, agora a gente fez 28. 28. E isso garante ali que a gente conversa de uma forma mais organizada com os órgãos, né, do governo, tudo mais, uma relação institucional mais favorável. Além disso, a Abtra também, ela não fica só nessa questão do institucional. Ela está diretamente ali no ambiente operacional. Sim. Do porto. Vários sistemas que hoje movimentam as cargas, que controlam, são providos e mantidos pela Abtra. E são sistemas que a gente pode dizer que são sistemas comunitários, né? Que são compartilhados de uma maneira direta com todas as empresas. Basicamente as nossas associadas, que são Sim. perto de 60, né? Mas é o conceito da parceria público-privada, que é uma das grandes soluções que nós temos hoje aí. O poder público não provê todas as ferramentas e o setor privado entra complementando, né, e oferecendo algumas soluções para agilizar o comércio exterior. Eu vou até aproveitar o gancho, aí permitir aí a palavra pelo seguinte: na verdade eu já fui da Abtra, já participei. Exatamente. Já participei da Abtra já há muitos anos e na realidade coordenei a implantação desses sistemas, aí até comentando um pouquinho, porque isso eu acho interessante, até para entender o conceito da época que ainda é válido. Exato. Hoje, né? A gente tem a DTE, que foi o primeiro sistema que foi implementado. E qual foi o conceito que o Caputo colocou? Na realidade, as empresas se organizaram, por quê? Porque a Receita Federal não conseguia controlar toda a carga que era movimentada no Porto de Santos, porque era escriturado em livro, né? E naquela época, os associados se juntaram e decidiram o seguinte: vamos investir em tecnologia e vamos informatizar, Exato. Ajudar a Receita Federal. Então, houve uma parceria público-privada com a Receita Federal, que veio e o sistema foi escrito a 4 mãos, né? E, na realidade, o que acontece? Antes a gente tinha conflitos, no papel aceita tudo, né? A gente tinha conflitos na movimentação de carga. Com o sistema, esses conflitos desapareceram, teve ganhos para todo mundo, porque existia prejuízo dos associados, sim. né? E a gente teve aí um resultado excelente, isso de 20 anos atrás. Então, você vê que a Abtra é pioneira nesse sentido. E eu acho que a gente vai mais além. Esse pioneirismo mostra uma coisa que a gente debate muito aqui no Bom Dia Baixada, que é a questão das empresas ou dos órgãos se juntarem para que eles tenham uma voz, um representante e essa junção tenha mais força para atingir quem de direito. Essa é uma das principais características da Abtra. A gente pode, no último ano, por exemplo, a Abtra esteve à frente de discussões extremamente relevantes para o setor. Não, sem dúvida nenhuma, e na realidade é o papel dela, né? Esse é o papel dela. Então aí até o doutor Caputo pode falar até melhor do que hoje, ele está encabeçando aí a Abtra, é ele que vai ser o grande desafiado nesse aliás, processo. Os desafios são muitos, né, Caputo? São bastantes, né? A gente está ajudando aí. Essa questão da conversa organizada, né? Principalmente com os entes públicos, com o poder concedente, com a agência reguladora. Hoje em dia está um pouco assim, meio demonizado o empresário conversar com o administrador público, né? Então, essa forma de relacionamento com o setor organizado, com uma associação neutra, né?
E não é só arbitrar, nós temos a Associação dos Terminais Líquidos, dos terminais portuários. Recentemente, esse grupo se organizou, fez uma coalizão, até para ganhar mais força e para defender de uma forma uníssona o setor, né, como um todo. Única, né? Com um objetivo único, com uma linguagem única. Porque quanto mais uma entidade fala só por si, quem perde acaba sendo o Porto de Santos. O setor portuário. E na realidade, assim, os interesses, quem conhece os interesses, cá entre nós, é o empresariado, Sim, é ele que está vivendo a operação do dia a dia. Então, ele precisa, como ele diz, hoje em dia você ir o empresário direto não é bem visto, né? É muito melhor que ele seja representado. E que, assim, o pleito seja comum a todos, não seja um pleito individual. Sim. Né? Angelino, o Porto de Santos, ele é o maior da América Latina, mas é também o mais caro. Como desenvolver estratégias, e aí entra a Arbitra com o diálogo, né, com os poderes concedentes, o poder público, para tornar o porto mais atrativo? Eu acho essa questão um pouco relativa, né? Dizer que é o porto mais caro, porque se ele fosse o mais caro, o pessoal tinha corrido daqui, tinha movimentado carga em outro lugar. Por que ele é o maior e o que mais movimenta? A gente está falando aqui de uma relação comercial, né? A cadeia da logística, né, da importação e da exportação passa pelo armador, pelo porto, pelo despachante, pelo frete. Então é nesse conjunto que o importador faz a conta e vê, é melhor trazer pelo Porto de Santos ou não. E o empresário que movimenta aqui também visa o lucro, então ele faz lá o dimensionamento da tarifa ou do preço dele de acordo com o que fique bom para todo mundo, né? Então eu acho que existe um pouco de lenda, isso alguém falou uma vez e ficou o porto mais caro, mas tem que olhar por que todo mundo movimenta por aqui, né? Na verdade, assim, esse custo já foi bastante enxugado cá entre nós, né? Assim, tanto que as empresas também, elas se reduziram, né, para poder se adaptar a essa nova demanda. Obviamente que para sobreviver ele tem que ter uma situação de concorrência. Uma das coisas que encarece o Porto de Santos é a questão da infraestrutura e das dificuldades. Então, assim, o que a gente tem que olhar não é só que o porto é caro, é que ele está carente de infraestrutura e que se a gente tivesse infraestrutura e mesmo tecnologia, a gente tem condições de melhorar, agilizar a operação e reduzir o custo dessa operação. Então ainda tem muito que ser feito, né? Então tem vários braços que tem que ser colocados aí. E nesse sentido as parcerias público-privadas são muito bem-vindas, né? São essenciais, não são bem-vindas, elas são fundamentais. A Arbitrar, ela tem esse histórico, ela mostrou que funciona, ela provou que funciona. Então é assim, a gente tem que pegar, tomar essa base e continuar em frente. Só que não pode ser lento, o processo ainda está muito lento no sentido, estamos discutindo, falar da dragagem, estamos discutindo. Então assim, eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade maior, tá? Eu acho que o pessoal tem que tomar com uma responsabilidade maior essas decisões. Como que é o diálogo, Angelino, com o governo federal, com o poder público? No caso da Arbitrar, o foco mais é a questão do despacho aduaneiro, né? Da questão da movimentação da carga, na liberação da carga na alfândega, na fiscalização. A gente fala mais da alfândega, mas também envolve ali outros órgãos anuentes IBAMA, também, né? a Anvisa, o Vigiagro, né? Os sistemas da Arbitrar têm crescido e colocando módulos que também viabilizam esse tipo de liberação. É muito saudável a conversa, porque a gente se apresenta sempre de uma forma do interesse do setor, né? De uma forma bastante neutra. E é bem recebido pelo poder público? Muito bem recebido, muito bem recebido. Porque como disse, bem colocou a Germânia, a gente precisa avançar em alguns assuntos e sair daquela esfera do estamos discutindo, estamos debatendo, estamos avaliando para ações práticas. Nesse sentido, o poder público, ele já entendeu a necessidade dessa agilidade? Você sabe que eu estava no poder público até outro dia atrás, né? Então, eu acho interessante esse intercâmbio, porque, na verdade, está todo mundo tentando viabilizar o comércio exterior brasileiro. Então, são atores diferentes do mesmo processo. Não tem dois lados, assim, né? Todo um lado do outro. Esse intercâmbio de quem esteve no setor público e vem para a iniciativa privada... É muito agregador, né? E ajuda, assim, a dizer, olha, eu sei o modelo mental da cabeça daqueles caras que estão lá. Então, se apresentar desse jeito é mais rápido. Então, acaba ajudando. E também é saudável que alguém que seja empresário assuma posições públicas. A gente teve a visita do ministro da Agricultura agora, que é um grande empresário, e está lá também, né, ajudando. Então, eu acho que esse tipo de troca é muito saudável. Aliás, a agricultura está avançando bastante, porque, desculpe dizer, mas ele vem com a mentalidade do empresário. Sim. Né? Cá entre nós, a gente tem que ser realista. Então, assim, ele é um exemplo também que está
avançando mais do que outros processos, vamos colocar da Anvisa, por exemplo, né? Outros processos que existem, por quê? Porque ele vem com esse cunho, né, do empresário, que ele é mais dinâmico, ele é mais ágil, porque infelizmente a gente diz, a questão estatal, ela está presa, ela ainda está muito presa, e quem está lá dentro tem essa filosofia, acho, né? Eu não estive do outro lado, mas essa é a sensação que a gente teve, né? E falando um pouquinho dessa tua experiência, Angelino, você esteve na presidência da Codesp até 2015. Isso. Né? E sempre quando há um grande problema no Porto de Santos, a Codesp fica em evidência. Né? Do ponto de vista de uma pessoa que já esteve daquele lado, o que precisa mudar dentro da Codesp para que ela seja uma autoridade portuária mais, eu não vou dizer mais eficiente, porque a eficiência depende muito da liberalidade do poder de cima. Mas, na tua opinião, o que precisa mudar na Codesp? Olha só, das autoridades portuárias que nós temos no país, assim, a Codesp é disparada a mais eficiente. Já era antes de eu chegar e continua sendo agora com a gestão do novo presidente. Ela é realmente eu lembro que na minha época, as outras companhias docas investiam cerca de 10%, 15% do orçamento e a gente conseguia investir 85%. Quer dizer, investir o orçamento é que você está transformando aquele dinheiro que foi te alocado na obra que é necessária, né? Isso dá eficiência. A questão da inércia e da coisa tem a ver com a crise que o governo tem, da falta de orçamento que vem do poder central para que essas obras sejam feitas, né? Essa questão da dragagem também tem a ver com... Não depende só da vontade de quem está sentado na cadeira da Codesp. Tem a regra, por ser público, precisa licitar. Às vezes quem está participando da licitação embaraça o processo, vai na justiça, e a natureza não espera, ela está jogando sedimento lá. Deixa eu discutir se o objeto do contrato é igual ao do objeto do outro contrato. Sim. A natureza espera um pouquinho aí, não fica jogando sedimento não, que não é assim que funciona, né? Então, nesse sentido, eu acho que desenvolvendo um modelo de parceria público-privada, talvez seja o próximo passo para dar mais eficiência para o setor como um todo, não só para a Codesp, mas para o privado, para os dois juntos. Enquanto isso não acontece, o serviço de batimetria é essencial, né? E precisa ser feito pelo menos semanalmente, né? Não dá para ser mensalmente. Com certeza não. Mesmo porque você pode colocar em risco a questão da navegação. Então você tem que monitorar. Não que seja o melhor dos mundos, né? Você está monitorando o desastre. Não é bem por aí que a gente deveria estar fazendo. Mas a gente tem agora fé. A gente acredita que efetivamente, com a questão da entrada da iniciativa privada de uma ou de outra forma, vai resolver em definitivo o problema da dragagem, né? Então isso tem que ser resolvido, não tem mais o que discutir. Vocês acreditam que a gente comece 2018 com uma definição efetiva de qual modelo vai ser adotado para essa gestão da dragagem? Vocês acreditam nisso? Na reunião que aconteceu lá na Casa Civil, o pessoal que coordena lá a PPI, né, Parceria de Investimentos, vinculada à Casa Civil, ficou de fazer um grupo de trabalho, disciplinado numa portaria, desculpa, e com um prazo muito curto de definição. Eu acho que nos próximos dias está para ser montado esse grupo, quer dizer, tem grande chance de no começo do ano a gente já ter esse modelo aí definido e aí esse prazo está vencendo já, ou seja, já não venceu, está quase lá. É o terceiro prazo. Esse grupo de estudos deveria ter sido montado em setembro, então, aí passou para outubro e agora eles Isso que eu digo, que o pessoal tem que ter mais responsabilidade, gente, porque como o Dr. Caputo falou, o mar está assoreando lá, enquanto isso o pessoal está postergando a definição do grupo que vai discutir. Se você olhar friamente, é um absurdo, E aí que eu acho que talvez as associações têm que estar mais presentes e exigir esse resultado, tem que exigir, porque senão a gente fica aqui à mercê, quanta carga não é perdida por conta disso. A gente fica à mercê dessa situação. Eu acho que esse ano a gente teve uma situação limite dentro do Porto de Santos e a pergunta que eu sempre faço é, há como recuperar os prejuízos que foram causados em virtude dessa situação limite que atingiu a dragagem dentro do Porto de Santos? A gente consegue pensar em recuperar porque foram muitos milhões. O prejuízo executado já foi, né? Já foi. Nós temos que olhar para frente e evitar novos prejuízos, né? Aquilo que foi causa de não ter entrado o navio carregado, aquela viagem já foi.
E a gente perdeu muita carga, né? Não, e depois disso, assim, perde tudo, perde margem, perde tudo. Não é só a carga que a gente perde, é o comprometimento total da operação. Então, assim, como é que você vai planejar uma logística que você não tem segurança naquilo que você está se comprometendo a entregar? Você não consegue entregar no prazo, isso não existe, né? Além dos custos os custos portuários são altíssimos. O modelo que foi proposto pela iniciativa privada é o modelo, na avaliação de vocês, mais adequado? Tem dois modelos que estão sendo discutidos. Trata o canal de navegação como se fosse uma rodovia, que se paga um pedágio e tem alguém explorando e visando lucro em cima daquilo, ou deixa a própria comunidade se organizar num condomínio e faz isso a preço de custo, né? Parece que essa segunda opção tende a gerar menos custo, ser mais barato. Mas isso é o grupo de trabalho que vai definir. Na sua opinião, Germane, como consultora, qual dessas duas é mais viável? Olha, se eu pegar como exemplo a Arbitrar, que desenvolveu o sistema, que entregou para a Receita poder ter a eficiência que ela precisa ter, eu diria que, muito bem organizado, esse processo do condomínio, ele tende a ser muito mais interessante, porque ele é muito mais econômico, né? Muito mais barato, Muito mais barato. Então, eu acho que desde que exista uma estrutura bem controlada, que esse condomínio seja bem gerido, que a maior preocupação qual é? A questão da gestão do condomínio, do planejamento, da execução do serviço da dragagem. Desde que estejam todos os interessados sentados naquele condomínio, de forma a dar garantias de execução daquele condomínio, eu acho, a gente sempre parte pela solução mais econômica, se a gente está falando em reduzir custo. E ele é fácil de ser implantado, porque a gente está falando de um grupo que vai fazer o estudo e que vai definir. Definindo, deve ter um prazo aí de implantação. Porque a gente não pode esperar que seja mais barato, mas também seja demorado. Ele é rápido de ser implantado, de sair do papel e virar prática? Eu diria que os dois modelos têm a mesma velocidade. Não vou dizer que um é mais ou menos, eu diria que o modelo do condomínio traz mais conhecimento de causa, talvez porque ele tenha a participação local, efetiva do empresariado local, tá? Então ele traz mais conhecimento. Tudo aquilo que já foi feito, que não deu certo, está muito bem aprendido, né? Então, eu acho que os dois têm a mesma velocidade. A única coisa que não pode ficar lá em cima, o pessoal enrolando para decidir o grupo que vai discutir qual o modelo que vai ser adotado. A gente espera que até 2018, que em 2018 a gente tenha um modelo diferente, né? É só para complementar porque a natureza vai continuar agindo. A natureza está jogando o sedimento lá. A identidade jurídica do condomínio é que é uma coisa que tem que ser trabalhada, porque ele não pode ser caracterizado como sendo uma coisa pública que cai na mesma necessidade de fazer licitação, Lei 8.600. Então ele tem que ser privado, mas ele tem que ter a participação da CODESP, dos órgãos anuentes, na composição em si. Então este modelo tem que ser bem desenhado. Mesmo porque o governo tem que estar aí para controlar. Claro. A posição do governo é justamente... Essa é a função dele, Essa é a função dele. Exato. Mas na prática tem a licença ambiental da dragagem, que quem detém é a CODESP. Então, um condomínio não vai conseguir uma licença também, que aí é outra pendência governamental. Então, tem que aproveitar os instrumentos que já tem para fazer. Então, tem uma série de detalhes que isso talvez... Na verdade, tem que ser uma parceria público-privada. Mas, de qualquer maneira, até na exploração do que, se fosse uma exploração, né, também essa licença teria que ser passada. Também teria que ser passada. Coisa. Então, isso tudo tem que ser analisado com bastante calma aí, mas tem que ser rápido. Tem que ser rápido, sem dúvida. E abrimos o segundo bloco dando destaque para uma operação da Polícia Civil que aconteceu em 6 cidades da região. Em apenas 24 horas, foram apreendidos 47 quilos de drogas e 280 suspeitos foram presos. Entre eles, um criminoso-chave no esquema de roubo de celulares na Baixada Santista. Este caderno com anotações da contabilidade do tráfico de drogas foi descoberto na favela do Tiro Naval, em Santos. Na mesma comunidade, os policiais também encontraram rádios comunicadores, balança de precisão e 280 porções de cocaína. Local, inclusive, de grande já incidência de lavratura, de termos circunstanciados pela posse de drogas, daqueles que são surpreendidos buscando substância entorpecente naquela localidade. Localizamos também outro imóvel no Morro do São Bento, onde também foram localizados materiais utilizados no preparo da droga, substâncias entorpecentes, além de outros objetos que caracterizam aí o crime de tráfico de drogas.
Durante a operação, também foram apreendidos 64 aparelhos celulares na Vila dos Pescadores, em Cubatão. Segundo a polícia, um homem de 28 anos desbloqueava os aparelhos roubados. É o elemento de nome Tiago. Esses aparelhos agora vão passar por perícia para que se tenha a indicação da origem. E no interrogatório que foi feito informal desse elemento, inclusive ele nos indicou como ele agia para fazer o desbloqueio desses aparelhos, inclusive com a colaboração de um funcionário de uma operadora de telefonia, que ele não quis indicar o nome dessa pessoa. Isso agora vai ser objeto também de investigação. Todo o material apreendido está sendo encaminhado para o Instituto de Criminalística, para os levantamentos periciais necessários, inclusive do notebook que o Tiago usava, um programa que ele conseguiu baixar e que ele também não quis dizer o nome, e que nós vamos diligenciar, fazer diligência junto ao Instituto de Criminalística, para identificar esse programa com o qual ele conseguia efetivamente desbloquear os aparelhos que utilizam o sistema operacional Android. Esses aparelhos ele conseguia desbloquear totalmente, e com auxílio desse funcionário dessa operadora de telefonia, ele conseguia inclusive mudar o e-mail do aparelho. E ele vendia o aparelho como se o aparelho não tivesse restrição nenhuma. Os aparelhos de base operacional iOS, fabricados pela Apple, ele não conseguia modificar o e-mail, mas ele conseguia fazer com que o aparelho, mesmo bloqueado, voltasse a operar normalmente. A operação resultou na prisão de 280 suspeitos em 6 cidades da Baixada. Durou 24 horas e terminou na manhã desta quinta-feira. No total, foram apreendidos 47 quilos de drogas, como maconha, crack e cocaína. Tivemos também a apreensão, a custódia de 30 adolescentes. Foram recuperados 6 veículos, produtos de furto e roubo, e apreendidas 4 armas de fogo. Nós tivemos a participação de 159 policiais civis operacionais, ou seja, diretamente na rua, e mais de 300 policiais no todo, se contarmos aí com o reforço dos delegados, das equipes de escrivães, agentes que ficaram nas delegacias. É uma importante contribuição, uma vez que a apreensão dessas substâncias entorpecentes acarreta aí imenso prejuízo financeiro àqueles que de alguma forma têm relação com o tráfico de drogas, que por via oblíqua acaba financiando os crimes patrimoniais. Certamente não resolve o problema, que é muito maior, né, e que exige atenção e o trabalho, na minha opinião, de órgãos unidos. Mas dá um duro golpe no crime organizado. Parabéns à Polícia Civil por mais essa operação aqui na nossa região. E voltamos com o nosso tema central. Hoje estamos debatendo principalmente os assuntos que movimentam o setor portuário. Na nossa agenda do Porto, na bancada, o diretor executivo da Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados, a ABTRA, Angelino Caputo, e a consultora portuária Germane Robson. Você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos ao vivo desde as 8 horas da manhã. Caputo, como funciona a Janela Única Portuária? A Janela Única Portuária, ele é um conjunto de módulos, de aplicações, de sistemas. Existe um portal, né? E as nossas associadas entram lá e conseguem acompanhar. Nós temos inclusive imagens. Eu queria pedir para minha produção colocar enquanto o Caputo está falando, por favor. É possível, conforme a etapa do processo, né, de movimentação da carga, acompanhar desde a expectativa da entrada da carga lá na área de fundeio ainda, né, quando está sendo feita a programação da chegada da carga, por todo o processo de despacho aduaneiro, fiscalização dos órgãos, até a hora que a carga efetivamente sai, né, lá rumo para o importador. Então é um conjunto de sistemas, é um ambiente, né, que garante esse rastreio da carga, e ele é usado pelos operadores para fazer a operação em si, para inserir os dados, e pelos órgãos anuentes, os fiscalizadores, para
realmente decidir sobre qual vai ser fiscalizado, qual container vai ser aberto. Então é um apoio, de novo, naquela linha que nós estamos falando da parceria público-privada. É a otimização dos processos. É a otimização dos processos. Na realidade é assim... Traz segurança, né? Traz agilidade, traz antecipação. A gente está falando com uma palavrinha importante chamada antecipação. Eu consigo antecipar os eventos e se tem que ter alguma intervenção dos órgãos anuentes, esses órgãos eles já selecionam a carga e fazem o procedimento que eles têm que fazer, tá? Então, na medida em que você antecipa, você consegue dar maior fluidez no fluxo como um todo. Então, assim, o Caputo colocou, isso aí é todo o processo de importação, onde o ideal é que essa carga chegue e ela praticamente não fique estacionada, ela já siga curso direto para o importador. Então, tudo que eu puder antecipar, os órgãos, todos eles, agricultura, saúde, Receita Federal, tudo que eles puderem antecipar, no sentido de solicitar ou documentação complementar ou selecionar, eles fazem uma análise de risco, selecionam a carga e já separam o joio do trigo, como diz o outro, assim, você consegue ter uma agilidade muito maior na operação. E essa celeridade impacta no custo final, né? Sem dúvida nenhuma. Com certeza. A ideia é facilitar o comércio exterior. Então, esses sistemas eles vêm aqui para dar agilidade no processo. Essa semana o ministro esteve aqui, nós falamos rapidamente no primeiro bloco, e ele anunciou, inclusive, medidas que venham facilitar ou agilizar a liberação de cargas. O que isso efetivamente representa para o setor? É mais uma iniciativa de desburocratização, né? Claro que o ministro deu um foco na área dele, que é mercadorias do agronegócio. A questão está entrando agora uma série de processos para produtos de origem animal, que vai ter fiscalização em câmeras frias, tudo mais. Interessante que os técnicos locais aqui da parte agropecuária, né, da Vigiagro, tiveram lá na Arbitrar, quer dizer, eles nos identificaram como sendo alguém que consegue, né, fazer a conversa de forma orquestrada na questão da liberação das cargas e já trazendo informações para que a gente consiga, com os nossos associados, antecipar na implementação de alguns módulos. Eles estão trabalhando com algumas legislações, às vezes de 1952, né? Chegaram à conclusão que isso precisa ser atualizado, vem atualizando, liberar uma série de normas novas, e o que o ministro veio fazer aqui é assinar mais algumas, por exemplo, evolução do manual de operação de fiscalização dos técnicos dele, tudo com a modernidade, né? Com mais agilidade, e isso com certeza vai também refletir nos sistemas que a Arbitrar mantém para aumentar ainda mais essa agilidade. E até complementando um pouco, na realidade eu tive essa semana passada em Brasília, até no Ministério da Agricultura, nessa discussão dessa mudança interna do próprio Ministério da Agricultura e o projeto deles, tá? Eles estão trabalhando em sintonia com a própria Receita Federal, naquele projeto do operador econômico autorizado. Na realidade, eles vão estar implementando, o que é isso? É uma gestão de risco, é uma análise antecipada, de novo, como eu falei, na medida em que eu consigo estabelecer onde estão os riscos da operação, eu consigo mitigar esses riscos, eu consigo eliminar aquilo que atravanca a operação. Para não deixar acontecer e só agir quando o problema surgir. Exatamente. E aí eles estão fazendo um trabalho tanto interno do órgão, como, por exemplo, chegou o papel para ser liberado, ele parou em alguém, parou por um motivo qualquer. Então, até esse processo, o procedimento interno, eles estão analisando. Então, eles estão trabalhando, que eu achei muito interessante, eles não estão só da casa para fora, como é o operador, a figura do operador econômico autorizado da Receita Federal, que ela visa o fluxo físico, tá? Da porta para dentro. A agricultura também, né? Ela está trabalhando da porta para dentro também, o que eu achei muito interessante. Hoje, quando a gente fala em termos gerais, quanto tempo demora para uma carga ser liberada no Porto de Santos? Uma média? 12 dias, 13 dias mais ou menos. É bastante tempo. Se a gente for comparar com outros portos, é muito tempo. A gente consegue, e eu acredito que essa análise, essa agilidade, a otimização de processos é o caminho para que a gente consiga fazer com que esse tempo caia. Eu não sei, o ideal é que chegasse e saísse, né? Na realidade, assim, o programa do operador econômico autorizado da Receita Federal
tem o foco em fazer o desembaraço sobre a água. Exato. O que seria o seguinte, a carga chegou liberada, e aí ela não vai ficar mais. Então, esses 12 dias, é óbvio que esse aí é o melhor dos mundos, ainda vai ter um tempo até a gente chegar lá, mas ela chegaria... mais ou menos, os números você mundiais acredita? aí na faixa de 7 a 8 dias. 7 né? a 8 dias. Roterdã, Antuérpia, esses portos Se mais... a gente já chegar nesses 7 a 8 dias, já é o melhor dos mundos, vai ficar né? no padrão. Porque não é só questão de chegar a carga e descer e entregar, né? Tem toda a parte de logística. Tem uma parte física da operação portuária, aquilo é uma enormidade de contêineres, ficam empilhados. Imagina organizar os caminhões que vêm buscar. Sim. Se cada importador vier buscar o seu caminhãozinho específico, né? E fizer uma fila desorganizada, parece que está melhorando, mas na verdade está fazendo um engarrafamento aqui na perimetral, na né? perimetral. Acabando. Então, tem toda uma parte física que tem que ser considerada também antes de colocar esses processos. Tem o casamento dessas duas coisas. O lado do papel, né? Isso aqui já podia ser liberado. Tá, e quem é que vai tirar a carga lá e como é que vai organizar essa logística? Então, isso, né? Aí tem o portolog, né? Isso. Tanto fala o portolog, que é justamente essa estruturação o cadenciamento, como dizia sempre o Oswaldo na Codesp, né? O famoso cadenciamento. Sou fã do Oswaldo. Um abraço aí, Oswaldo. Pois é. Tem que lembrar ele, porque ele tanto bateu naquelas reuniões, o cadenciamento. Bateu, né? e Deus tá dando, né? Tá dando. Na realidade, o portolog é um filho desse processo como um todo, né? Que é justamente fazer o cadenciamento desse transporte todo que desce. E aí a gente barra no problema da infraestrutura de novo. Por quê? Porque esses caminhões todos, eles chegam até a porta do terminal. Eles não entram dentro, porque dentro tem a operação do próprio terminal. Sim. Mas eles chegam até a porta para receber a carga. Vão lá na quadra específica deles, pegam a carga e vão embora. Mas você tem que ter essa organização externa, porque é fácil, o empresário organiza internamente. Sim. O problema aí sim é o papel do governo fazer essa organização externa. Lembrando, né? que o Porto de Santos está dentro da cidade, né? Exatamente. Você não consegue identificar onde acaba o porto, então e começa imagina a cidade. E a gente vive hoje, que é o assunto que a gente vai tratar melhor no próximo bloco, uma relação muito conflituosa Porto-cidade, né? Onde, por estar na cidade, deveria ser visto de uma maneira diferente da que é. Não, e você vê que as rodovias é assim, na medida em que você tem algum problema, o próprio trânsito do indivíduo, né? O morador daqui da Baixada Santista fica comprometido. Impactado. Então, assim, você tem que separar esses dois mundos. Não adianta você tentar trabalhar com eles, ainda mais que Santos tem um viés turístico. Então, assim, você tem que dar essas garantias todas, porque também é um negócio. Sim, também é um negócio. Até para que se desenvolva não só o turismo de negócios, mas o turismo a passeio, porque a gente já muito bem discutiu, a gente tem um terminal de passageiros, né, que recebe navios, e os navios estão cada vez maiores, com capacidades cada vez maiores, e a gente precisa oferecer a esse turista que movimenta efetivamente a cidade, a economia da cidade, segurança de que ele vai ser bem recebido, de que ele vai conseguir chegar para embarcar no navio. Com certeza. E aí o outro lado, o navio também tem que chegar, é o problema da dragagem. O navio tem que chegar, tem que ter dragagem. Tem que ter dragagem. E a carga tem que chegar, e a gente tem um obstáculo natural que é a serra, né? E aí dificulta a hidrovia, a ferrovia, então a gente tem que ser criativo aí. Tem o movimento da hidrovia que talvez saia do papel agora, né? Ainda tem muita coisa para fazer, mas... Eu acredito que o melhor dos mundos seria a conectividade dos modais, né? A gente ter de uma maneira integrada, de uma maneira saudável a integração dos modais. O rodoviário não vai deixar de existir, né? Mas já mostrou que também não tem mais condição de só concentrar no rodoviário as cargas que chegam ao porto. Até se o porto pretende crescer, vai chegar mais caminhões. Então tem que investir agora no trem, provavelmente, né? Para trazer a carga de longa distância aí. Então, assim, na realidade, você abre leques de possibilidades logísticas, né? Sim. Então, quantos mais modais a gente tiver nessa operação, melhor a logística e menor o custo. Menor o custo. Por isso que é importante que a gente encontre um denominador comum junto ao governo federal, para que as obras de infraestrutura, que são realmente talvez o grande e maior entrave do nosso porto, sejam realizadas. Já chegamos ao nosso último bloco. Termina hoje o Bazar na Casa da Esperança de Santos. Essa é a última edição do evento em 2017. Quem gosta de preços acessíveis, variedade e produtos em ótimo estado, o Bazar da Casa da Esperança é o local certo. No salão de eventos da instituição há de tudo: sapatos, roupas, brinquedos, bijuterias, livros e utensílios de cozinha a partir de R$2. Você escolhendo e modificando, você tem
coisas muito boas e acessíveis, não encontro em lugar nenhum. Eu comprei um carrinho para o nenê, comprei sapatinho, comprei um vestidinho para dar para minha vizinha lá do lado, já vou guardar para o Natal. Tudo isso que você está vendo, tudo que já foi vendido desde segunda é doação da comunidade. Nós aceitamos doações de roupas, calçados, brinquedos, utensílios pequenos, eletroeletrônicos. Aí eu tenho uma equipe de voluntárias que fazem durante o ano a triagem dessas doações e nós montamos 3 bazares da Pichincha por ano e um brechóping por ano que é com doações de roupas novas e seminovas. É um outro estilo de bazar. Toda a renda ajuda a instituição a manter o atendimento de graça para 275 crianças e adolescentes portadores de deficiência física ou intelectual. Temos fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, pedagogia, tem grupos pedagógicos, grupos de estimulação precoce, tem um projeto que é o programa de recém-nato de risco, temos uma neurologista que passa por todas as crianças, temos um ortopedista, temos uma odontologista e temos uma nutricionista. São cerca de 5.000 atendimentos por mês e tudo de graça? Tudo gratuito. Além dos atendimentos, a criança e um responsável têm direito a uma refeição por dia, ou de manhã ou à tarde, dependendo do período que ela vem na casa. O bazar vai até sexta-feira, das 8 da manhã até as 5 da tarde. A Casa da Esperança fica na rua Imperatriz Leopoldina, número 15, na Ponta da Praia. Então, até às 5 horas da tarde, fica aí feito o convite. É um bazar com produtos em ótimo estado, preço muito bacana e o melhor é o que está por trás dessa iniciativa. É você fazendo bem sem olhar a quem, numa instituição extremamente séria e que precisa, sim, da ajuda da comunidade para seguir atendendo essas quase 300 crianças e adolescentes e recebendo não só essas crianças e adolescentes, mas também a família dessas crianças. Então, fica aí a dica, porque de fato vale a pena. E voltamos com a nossa agenda do Porto, na bancada, o diretor executivo da Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados, a ABTRA, Angelino Caputo, e a consultora portuária, Germane Robson. Eu quero começar esse nosso último bloco pegando o gancho que a gente deixou aí no ar no bloco anterior, que é a questão da relação porto-cidade. Como que a gente consegue, na opinião de vocês, aproximar a comunidade do Porto e o Porto da comunidade? Assim, é inegável que Santos só é rico como só tem essa pujança por causa da atividade portuária que está contigo ali. Mas a maioria das pessoas não tem conhecimento disso. Eu acho que falta muito alguma ação de comunicação, né? De levar o benefício. Tem um preço a ser pago, né? Porto é porto. Porto movimenta caminhão, faz barulho, embarca, faz farelo na ponta da praia, né? São questões que o pessoal vê o lado ruim. E tem que ser comunicado o lado bom, né? Mais de 60% da arrecadação do município, que reverte nas obras, nas melhorias, são decorrentes da atividade portuária. Várias das nossas associadas têm ações também de apoio cultural, apoio, né, ambiental, não sei o quê. Mas contrapartidas, né? Né? Mas eu acho que isso ainda é um pouco mal explorado. Então, acho que tinha que melhorar um pouco essa ação de comunicação. Não falta um pouco aquela história da revitalização do porto, de estabelecer lá uma área... Projeto Porto Valongo? Isso. Como tem, assim, em Buenos Aires, que tem o Porto Madeiro, onde a parte antiga, que não é mais aproveitada, porque está fora completamente da estrutura, é transformada numa área que a sociedade vive o porto e aí ela passa a aprender um pouco do porto. Então eu acho que também falta um pouco o seguinte, porque quem não tá inserido no contexto do negócio portuário desconhece o que é esse negócio. Então assim, tem canais como o seu aqui que divulga, né? O que eu acho super importante, mas mesmo assim ainda falta trazer a sociedade para o porto, mais próxima, para ela também poder contribuir, né? O Porto Valongo é um excelente projeto, é lindo, né? E quando a gente passa por aquela região onde ele deveria acontecer, a gente vê que aqueles terminais estão só... abandonados. Cada vez piores, e aquilo é história, né? Aquilo é a história da nossa cidade. A ideia, assim, durante todo o meu período na Codesp, esse projeto voltou várias vezes para a mesa e faltou dinheiro. Ali para fazer o mergulhão, que tirava o tráfego de caminhões ali, para liberar aquela esplanada, né? E era muito alta a soma, e aí dentro das prioridades, dentro da crise,
faltou dinheiro. Por que não entrar em iniciativa privada? Tirou a pergunta da minha boca. Parceria com a iniciativa privada. Então, naquela época nós tentamos até buscar alguma parceria, mas não deu foi resultado. adiante. Mas eu acho que tem que estar sempre aberta essa porta. Eu acho que é a saída, né, Germane, para a gente poder tirar do papel. Do mesmo jeito que a gente fala que a iniciativa privada é a entidade pronta para gerir a dragagem e com competência, certamente há interesse na exploração daquela área. Não há a menor dúvida. É o caminho. Vamos falar um pouquinho de cargas perigosas, né? Afinal, eu gosto sempre de abordar esse assunto quando nós temos representantes competentes para falar, porque o acidente da Ultracargo, eu acho que foi um marco, né? Eu estive essa semana, inclusive, na Stolt, né? E a Stolt fica do lado da Ultracargo. Aliás, eu fiquei sabendo que eles tiveram que quebrar, assim, que da Stolt você via o tamanho e a proporção do incêndio. E deixou muitos ensinamentos. Eu acredito que deixou muitos ensinamentos. Quais foram os principais? O que se aprendeu? O que o setor portuário aprendeu com o acidente da Ultracargo? Eu, pessoalmente, né, vivi aquele momento, foi durante a minha gestão. A questão de saber onde estão as cargas perigosas em determinado momento. Imagina a carga que fica no container. Milhares de containers em vários pátios. O que tem dentro de cada um desses, né? E quando tiver um vazamento ou um incêndio, como é que acaba com aquele, né, interrompe aquele processo ali? Nessa linha de atuação conjunta, né, dos terminais, existe uma comissão aqui, Comissão Local das Autoridades Portuárias, e por sugestão do nosso amigo Daniel lá da ANTAC, foi sugerido que fosse criado um banco de dados com todos os containers que tivesse carga perigosa, e isso pelo sistema é fácil identificar. Então hoje a gente sabe assim, em toda posição, em tempo real, o que tem em termos de carga perigosa em cada container. Para complementar isso, foi feito um convênio entre a Abitrar, a Codesp e a Abiquim, Associação Brasileira dos Produtos Químicos, né? Dizendo qual que é o antídoto para cada carga perigosa. Então imagina que agora em tempo real você consegue, começou a vazar um ácido ou alguma coisa, num container. Foi o grande desafio da Ultracargo, né? No caso da Ultracargo, nós tínhamos dividindo mesmo a bacia lá, sim, álcool e gasolina. Exato. E a espuma química que jogava para abafar o incêndio da gasolina era dissolvida pelo álcool. Aí ele jogava e enxugava gelo, né? Então, esse ensinamento também, né? Hoje em dia se organiza as próprias cargas de forma que o combate seja mais eficiente com este conhecimento, que talvez alguém não tinha prestado atenção naquela época, né? Então, tudo isso ficou de ensinamento. Eu acho que a comunidade evoluiu muito, vários planos de segurança foram desenvolvidos, sempre com a participação pública e privada, que eu acho que tende a ser mais eficiente. Infelizmente precisa ocorrer o acidente para a gente aprender. E foi um acidente que é o de grandes proporções. Anterior, infelizmente, né? Foi um acidente de grandes proporções. Tentar antever, né? Na verdade. Tentar antever. Então, por isso que a gente hoje em dia fala muito da questão de gestão de risco. Sim. E aí a gestão de risco ela entra em toda essência. Se você fala na ISO 9000, por exemplo, hoje a gestão de risco está presente. A 9000 ela foi toda reformulada e entrou todo um processo de gestão de risco. Se a gente fala no operador econômico autorizado, ele é calcado basicamente na gestão de risco. Então, o Ministério da Agricultura, o que está trabalhando é gestão de risco. Então, hoje, o que todo mundo fala é a questão da gestão de risco. É você antecipar um possível risco, que até eles dizem o seguinte, o risco ele pode ser positivo ou negativo, ele não necessariamente ele é negativo. Sim. O risco positivo pode trazer oportunidades. E você pode trabalhar com essas oportunidades. Então, mais do que nunca, essa gestão de risco ela é importante, não só para você, de repente, desenvolver positivamente o teu negócio, ou mitigar efetivamente um risco que coloque uma questão de prejuízo dentro do teu negócio. Porque naquela região onde está a Ultracargo, há outras empresas que também transportam produtos extremamente perigosos e inflamáveis. Então, na época que aconteceu o acidente, a pergunta que ficava era, o que vai acontecer se esse fogo não for controlado? Terrível. Além de que parou o porto todo. Os terminais tiveram que parar. Parou os terminais na redondeza tiveram que parar todos. Né? O comitê de crise acabou decidindo isso para poder facilitar o fluxo ali na entrada da cidade se tivesse algum agravamento, né? Mas foi um prejuízo imenso. Foi um prejuízo imenso. Mas o importante é que as lições foram aprendidas. Né? Não se compara a situação de hoje com daquela situação. O que nós temos de preparações, de planos e de ações, né, já treinadas, ensaiadas, é bem superior.
Nosso programa acabou, já chegou ao fim. Angelina, eu gostaria muito de agradecer a tua participação, te desejo sucesso frente à diretoria executiva. Eu acredito mesmo que a tua experiência do outro lado vai agregar bastante agora à iniciativa privada. Eu sempre digo que quando a gente conhece os dois lados, fica mais fácil de lidar. Parabéns pela conquista e muito sucesso. Tá bom, eu agradeço aí o convite e nós estamos sempre à disposição para trazer as novidades aqui para o programa. Combinado, vão voltar. Germaine, você também, muito obrigado mais uma vez pela tua participação, sempre muito disposta a nos atender. Obrigada. Imagina que isso, eu estou sempre disponível. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook, nossa página no Instagram e no Twitter. Antes do meu tchau, eu queria te lembrar de um evento muito bacana que vai acontecer no próximo domingo. É o Abraço Rosa pela Paz, que vai acontecer, faça chuva ou faça sol, na Praça da Paz. Durante o evento, quem estiver lá vai receber essa cartilha aqui, desenvolvida, que é aqui, Nasson? Nasson vai estar mostrando, desenvolvida com muito carinho pela advogada Regina Pimentel, da Comissão de Saúde da OAB de Santos. A Regina é um exemplo, ela tratou e venceu um câncer sério e nessa cartilha, que está atualizada, o paciente que está passando pela doença ou que já venceu a doença vai saber todos os direitos e benefícios que tem. Eu volto na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Bom fim de semana.